A paz do Senhor, meu querido irmão, a paz do Senhor, minha querida irmã, nossos queridos professores da Escola Bíblica Dominical, a paz do Senhor. É uma alegria nós estarmos juntos mais uma vez nessa aula de instrução da nossa aula de número 11 da nossa revista do Discipulado. Estamos chegando aí quase no fim da nossa revista. E eu quero convidar os irmãos para juntos nós estudarmos mais um pouquinho sobre a palavra do Senhor, sobre tudo aquilo que o Senhor quer de nós e que é a sua vontade. Amém? Para nós começarmos, vamos orar pedindo a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, te louvamos pelo privilégio de mais uma vez te servir, te louvamos pelo privilégio de mais uma vez te adorar. Nesse momento nós queremos pedir a tua bênção e a tua proteção nessa aula de instrução, que o teu nome seja glorificado e o Senhor nos ajude a entender tudo aquilo que temos, Pai, que passar aos nossos alunos. Que o teu nome seja glorificado e exaltado para todo sempre. Amém e amém. Queridos, então, estudo de número 11, página de número 48. Página de número 48. No estudo de número 11, depois que nós já tratamos ali de todos os rudimentos da fé, não é mesmo? Nós chegamos em um momento muito especial em que nós relembraremos a toda a igreja do Senhor uma missão que a igreja tem. E essa missão é ganhar almas. Essa missão tão linda que a igreja tem de ganhar almas. E para as pessoas que estão sendo discipuladas, esse é um texto que nós temos, essa é uma lição, desculpe, que nós temos que tratar com muito carinho, porque a vida cristã, ela funciona justamente desse modo, né? Hoje, aqueles que estão sendo discipulados, amanhã sairão para ganhar almas, e posteriormente estarão discipulando outras pessoas. Então, é de suma importância que nós tenhamos em mente e passamos com alegria essa missão que é ganhar almas. O texto áureo da nossa aula de hoje diz: e disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Marcos 16, 15. Esse texto que é por demais conhecido, né? A grande comissão, e é o texto áureo da nossa lição de hoje, da nossa revista Jornada de Fé, o Caminho do Discipulado, lição 11, a missão do crente ganhar almas. Queridos, na introdução é muito importante nós batermos na tecla com os nossos alunos o seguinte, que depois que nós entendemos o que é o discipulado, depois de tratarmos sobre tantos temas importantes, aí nós entramos, né? Depois de ensinar sobre o evangelho, aí nós ensinamos que o evangelho, ele é justamente o multiplicar. Como eu disse aqui, aquele que foi discipulado vai ter agora a missão de sair ao campo para também ganhar almas. E isso precisa ser explicado para os nossos irmãos que estão sendo discipulados, nossos irmãos que estão sendo também evangelizados, e também para nós, que temos que nos lembrar todos os dias que nós fomos chamados com um propósito, nós somos chamados com uma missão, e nós temos que cumprir essa missão. Então, nós temos que explicar isso muito bem. Ser um discípulo de Jesus não é receber só ensinamentos, crer na fé, mas é compartilhar essa fé com as outras pessoas. Nós precisamos aprender tudo aquilo que é necessário e sair pelo mundo fazendo discípulos. Sair pelo mundo ganhando almas. Ganhando almas, nós precisamos compartilhar. E a missão de ganhar almas é um chamado para todos os cristãos, porque o amor de Deus deseja alcançar todas as pessoas com a mensagem de salvação. E aí, nessa lição, meu querido, nós vamos entender a importância de cumprir essa missão e como nós podemos participar dessa missão. Então, essa lição que nós teremos aqui sobre a missão de ganhar almas, de evangelizar, ela é uma lição
que nós temos que demonstrar à igreja a importância dela para quando eles forem discipular, mas também trazer à memória da igreja esse chamado que nós temos de pregar o evangelho a toda criatura. O Senhor nos chamou, o Senhor nos escolheu, o Senhor nos salvou, e nós não podemos ficar calados diante disso. Outras pessoas precisam ouvir essa mensagem, outras pessoas precisam ser alcançadas pela mensagem que um dia nos alcançou. Então é necessário, e é de suma importância, que essa mensagem alcance pessoas e muitas pessoas, e que nós sejamos agentes responsáveis por enviar e usados por Deus para mandar essa mensagem para todos os lugares. E aí, depois de fazer essa introdução e trazer o nosso querido aluno o interesse pelo evangelismo, aí nós vamos chegar no ponto 2, que é: você recebeu uma missão e não foi qualquer um. Queridos, a nossa missão não é qualquer um. A nossa missão, ela é excelente. Ela é uma missão excelente. Sabe por que ela é uma missão excelente? Porque um dia eu e você fomos salvos por Cristo. E nós estudamos no decorrer dessa revista sobre o pecado, nós estudamos sobre as consequências do pecado, mas nós estudamos também sobre a salvação que é obtida por intermédio de Jesus. E eu te pergunto uma coisa: será que nós devemos reter essa mensagem somente para nós? Será que nós devemos guardar essa mensagem somente para mim e para você que estamos dentro da igreja? Queridos, de forma alguma. Essa mensagem do Evangelho, ela precisa romper as 4 paredes dos nossos templos e ela tem que ser levada aos perdidos. Jesus nos salvou com um propósito, e um propósito lindo de levar as boas novas. Outras pessoas também precisam desta boa notícia, que é a salvação que nós temos por causa de Jesus. Sabe? Nós recebemos uma missão por excelência. E uma missão por excelência que pode mudar a vida das pessoas. Você já parou para pensar, querido, que muitas vezes nós estamos retendo uma mensagem que pode mudar vidas? Nós muitas vezes poderíamos ser usados como meios de bênção no nosso trabalho, na nossa faculdade, na nossa escola, no nosso ciclo social. Pessoas estão sedentas por ouvir Jesus, pessoas estão sedentas em conhecer Jesus, pessoas estão sedentas em entender quem Jesus é, o que ele fez por nós e tudo aquilo que ele pode fazer também por aquela pessoa. Mas muitas vezes nós retemos essa mensagem talvez por causa da vergonha, do medo, da timidez, retemos essa mensagem porque muitas vezes não queremos sair da nossa zona de conforto para evangelizar, retemos essa mensagem porque não temos interesse, porque achamos, não, eu estou salvo, está tudo bem, vida que segue, mas não é assim. A gente não pode reter essa mensagem. E, queridos, existem muitas formas de nós mandarmos essa mensagem para frente. Existe a forma mais à moda antiga, que a gente sai pregando, entregando folheto, mas também existe a forma que nós levamos um alimento para as pessoas e aproveitamos para falar de Jesus. Existe também a forma mais atual, que é usar as redes sociais como mecanismo de evangelismo. Então, Deus nos deu inúmeras ferramentas para que nós façamos essa missão. Querido, nós precisamos fazer essa missão. Sabe por quê? No ponto 2.1, nós vamos falar sobre o chamado para evangelizar. E Cristo, ele deixa claro que todos os seus seguidores devem pregar o evangelho. Isso está lá em Mateus. Quando nós pegamos Mateus, no capítulo de número 28, versículo 19 e 20, Cristo, ele deixa claro que o chamado da pregação do evangelho é para todos nós. É para todos nós. Ele disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ele fala no imperativo, ide está no imperativo, ou seja, é uma ordem, é uma ordenança. Nós precisamos evangelizar. A evangelização, querido, é a forma como o reino de Deus se expande na terra. E é um ato de amor porque salva vidas da perdição eterna. Nós estamos falando de uma mensagem que tem a capacidade de salvar vidas. Como, então, reter esta mensagem? Como, então, reter essa mensagem do Evangelho que nos alcançou e todos os dias nos alcança?
E aí nós precisamos refletir muito bem sobre isso e levar os nossos alunos a refletir, porque eu te pergunto, querida, há quanto tempo nós não evangelizamos? Quantas almas nós ganhamos para Jesus na última semana? Ficou difícil, né? No último mês, no último ano. Isso é muito sério, queridos. Nós precisamos ter cuidado disso. Cristo nos chamou, nos capacitou para uma missão. E não é uma missão qualquer. Evangelizar é o sacerdócio universal, entregue a todos os santos. E é um mandamento deixado por Cristo. Ele mesmo olhou para mim e para você e disse: ide, ide. Nós precisamos sair pelo mundo espalhando o amor de Deus. Espalhando o amor de Deus. Espalhando o amor de Deus. E sabe, queridos, certa vez, conversando com dois irmãos aqui da igreja sede, nosso irmão Wagner e a nossa irmã Bernadette, eles trouxeram alguns pontos que eles gostavam de utilizar em evangelismo, e eu achei muito legal mesmo. E aí, na revista, a gente trouxe esses pontos, tá? Inclusive, certa vez a gente fez um evangelismo aqui na igreja sede, e eles utilizaram justamente esses pontos para evangelizar um rapaz, e é muito interessante. Olha só, para evangelizar, a gente precisa tocar em pontos centrais do evangelho, tá? De modo que as pessoas que estão sendo evangelizadas entendam o seguinte: elas entendam, primeiro, que Deus nos ama, tá? Nós precisamos primeiro fazer essas pessoas entenderem que Jesus ama, Jesus as ama, tá? E o segundo ponto, justamente, infelizmente, nós pecamos, nós caímos. E no ponto de que Deus nos ama, nós podemos citar João 3,16. E nós pecamos, então nós podemos citar Romanos 3,23, explicando para eles qual a consequência do pecado. Depois disso, nós podemos explicar que, em razão do pecado, Cristo ele teve que morrer por nós, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. E aí, depois que Cristo morre por nós, nós temos a viabilidade de recebê-lo como nosso Senhor e Salvador. Como o texto diz, e a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E por fim, nós podemos explicar que depois de tudo isso, nós estamos salvos. Então, queridos, todo o evangelismo é necessário nós tocarmos nesse ponto, mesmo que seja de forma sutil. As pessoas precisam entender que Deus nos ama, que nós pecamos, que Cristo morreu por nós, que nós o recebemos. E assim nós temos a salvação. Nós temos a salvação, nós estamos salvos. E sabe, querido, é muito importante nós termos isso em mente. Sabe por quê? Porque a nossa missão ela é uma missão urgente, tá? O ponto 2.2 que nós temos que passar para os nossos alunos, ele trata justamente sobre isso, sobre a urgência da nossa missão. Como assim, Joel? O que você está falando? A urgência da missão de evangelizar? Como assim? O que você está querendo me dizer? Queridos, nós precisamos ter em mente que o mundo está cheio de pessoas que precisam ouvir a verdade. E nós temos a verdade. Cada dia perdido é uma oportunidade que nunca vai voltar atrás. Você já parou para pensar que todo dia que você não evangeliza é uma oportunidade que você perde de falar sobre Jesus para alguém? Eu e você, como crentes fiéis, precisamos estar atentos. Atentos e dispostos a compartilhar a esperança que nós temos, vivendo também uma vida que reflita o Evangelho. Que reflita o Evangelho. Queridos, nós precisamos ter em mente o que Cristo disse, que os campos estão brancos para a colheita. Muitas pessoas precisam ouvir sobre o amor de Deus. Muitas pessoas precisam, mas como essas pessoas vão ouvir se não há quem pregue? Querido, a nossa missão ela é urgente. Deus te entregou uma palavra. Pregue ela urgentemente em todo tempo e em todo lugar.
que nós possamos ser instrumentos nas mãos do Senhor. Essa lição, meu querido professor, é uma lição que nós temos que chamar a atenção da igreja e impactar a igreja de tal modo que eles entendam que nós recebemos uma missão muito especial e muitas vezes nós jogamos essa missão tão especial fora. A nossa missão ela é urgente. As pessoas estão morrendo sem Deus, as pessoas estão morrendo sem saber que Jesus as salvou através da cruz do Calvário. Jesus pode salvá-las. E muita gente morre sem ouvir essa palavra, queridos. O Senhor nos colocou como atalaias nesse tempo. E o que o atalaia fazia? O atalaia ele ficava lá em cima, em um ponto estratégico na cidade. E todas as vezes que um inimigo vinha, o atalaia ele era o responsável por avisar que o perigo estava chegando naquela cidade. Querido, o Senhor nos colocou como atalaias. O Senhor nos colocou como pessoas que têm que avisar as outras que elas precisam ser salvas e principalmente que Jesus está voltando. E essas pessoas precisam se arrepender dos seus maus caminhos, essas pessoas precisam do Senhor Jesus. Então nós temos que entender a urgência da nossa missão. Deus te entregou uma palavra. Pregue essa palavra urgentemente, em todo tempo, em todo lugar. E aí, querido, talvez você me pergunte, tá, e o que nós podemos fazer para ganhar almas? Você está falando tanto que eu tenho que pregar, tá, mas o que eu faço antes disso para eu pregar? Querido, a primeira coisa que a gente tem que fazer para pregar o evangelho é orar e pedir oportunidades para o Senhor. Através da oração, Deus prepara os ambientes e as pessoas para que a pregação do evangelho seja possível. Através da oração, Deus prepara o pregador e o ouvinte para aceitar a palavra. E aí o Espírito Santo vai guiando cada palavra. O Espírito Santo vai trazendo eficácia para cada uma das palavras e vai convencendo aquele ouvinte do pecado, da justiça e do juízo. Então, uma vida de evangelismo, uma vida na missão do evangelismo, ela é uma vida de oração. Nós precisamos orar para evangelizar, nós precisamos estar prontos através de uma vida de oração, pedindo ao Senhor as oportunidades, pedindo ao Senhor que Ele traga as oportunidades para nós. Só que não para por aí. Nós precisamos nos preparar para pregar. Queridos, nós precisamos nos apresentar como obreiros aprovados que manejam bem a palavra e não têm do que se envergonhar. Pregar o evangelho exige preparação. Sabe, muita gente acha que para pregar, para evangelizar, a gente pode de qualquer forma. Não, isso não é verdade. É necessário que nós conheçamos a palavra e entendamos a vontade de Deus. Nós precisamos estar prontos para evangelizar. Cristo quer nos usar, mas nós temos que nos preparar para esse momento. Nós precisamos nos preparar. Mas não para por aí. Para evangelizar, nós precisamos ter amor e compaixão pelas pessoas. Amor e compaixão. Queridos, as pessoas elas não são alvos. Você já parou para pensar nisso? A gente não tem que mirar as pessoas como se elas fossem alvos. Nós estamos pregando para almas preciosas para Deus. Nós precisamos amar o nosso próximo. Nós precisamos olhar para elas como almas pelas quais Jesus se entregou. A gente tem que ter amor e compaixão. Quantas vezes nós olhamos para uma alma, essa pessoa não quer aceitar Jesus, essa pessoa não quer ouvir o evangelho. Aí a gente acaba dizendo, tem que ir para o inferno mesmo. Querido, não faça isso. Tenha amor e compaixão pelas almas. Olhe para aquela alma com compaixão, pedindo ao Senhor, Senhor, hoje essa pessoa não me deu a oportunidade de pregar, mas prepara o coração dela para chegar um dia que eu possa pregar para essa pessoa. Salva essa pessoa, liberta essa pessoa. Queridos, nós temos que olhar para as almas com compaixão. Nós temos que olhar para as almas com compaixão, com muita compaixão. Não como alvos, mas como almas preciosas para Deus, porque Jesus também morreu por elas. Não só isso, nós precisamos testemunhar com palavras, mas também com atitudes. Nós precisamos falar de forma simples e sincera sobre o que Deus fez em nossa vida.
E o testemunho pessoal pode tocar o coração das pessoas. Queridos, muitas vezes nós não entendemos a dimensão do testemunho pessoal, mas a porta de entrada para o evangelismo é o testemunho pessoal. As pessoas que nos rodeiam, olhando e observando o nosso testemunho pessoal e entendendo tudo que Deus fez por nós, entendendo que o Senhor fez conosco e nos salvou. Então nós temos que pregar, testemunhar com palavras, mas também com atitudes. Com atitudes. E acima de tudo, nós temos que entender que nós temos a ajuda do Espírito Santo. Jesus prometeu que o Espírito Santo nos daria poder para essa missão. Lembra da nossa aula sobre o batismo no Espírito Santo? O batismo no Espírito Santo ele é justamente o revestimento que nós recebemos para termos ousadia e intrepidez na pregação do Evangelho. Então, nós temos que orar pedindo direção, coragem, sabedoria e pedindo principalmente a ajuda do Espírito Santo nessa missão que é o evangelismo. E aí, queridos, depois de uma aula como essa, não tem como concluir de outra forma. É concluir justamente lendo a conclusão ali do ponto 4, dizendo para os nossos alunos, olha, ganhar almas é a missão que Deus confiou à sua igreja. E ele confiou a mim e a você, porque nós fazemos parte da igreja. Sim, evangelizar não é uma tarefa fácil. Evangelizar não é uma tarefa fácil, mas é uma necessária tarefa e com grandes recompensas. Eu preciso fazer a minha parte, você precisa fazer a sua parte. E juntos nós obedecemos a Jesus e ao ID do Senhor. A missão é urgente, a missão é preciosa. Então, que nós possamos cumprir essa missão com alegria e fé, sabendo que o Senhor cuida da sua igreja e Ele está conosco em todos os momentos. E aí, queridos, é fazer aquele momento de reflexão com as perguntas, né? Ali com os nossos alunos, indagando eles. Você tem participado da missão de ganhar almas? Como você pode ser um instrumento de Deus na evangelização? E, por fim, o que tem impedido você de cumprir a missão do evangelismo? Queridos, assim nós concluímos essa missão, essa lição, entendendo a importância do evangelismo, entendendo a importância do ganhar almas. E aí, eu te espero na nossa próxima aula de instrução, a nossa última aula, né? O Senhor, Ele tem nos dado um quadrimestre abençoadíssimo. E eu tenho certeza que nós conseguiremos fechar essa revista para a honra e glória do nome santo do Senhor, e muitas almas serão enviadas para nós discipularemos muitas pessoas, eu creio nisso. Amém? Que Deus te abençoe, meu querido, e até a próxima lição, em nome de Jesus. Amém.